Vamos lá, pessoal. Segunda live de esquenta da semana do hábito da leitura. Essa aqui é a segunda live. Ontem a gente começou essa semana incrível aqui, na qual eu tô trazendo muito conteúdo, tô trazendo muitas pessoas incríveis para mostrar para você como elas tiveram a vida delas transformadas pelos livros. Ontem a gente conversou com o Elton Luiz, um empreendedor digital que fala sobre livros assim como eu aqui no Instagram e que é um cara incrível. Ele mostrou como ele teve a vida dele transformada justamente pelos livros. Ele disse que ele teve uma época de depressão, uma época muito ruim na vida dele e que um amigo trouxe alguns livros ali para a vida dele e as coisas mudaram de uma forma repentina, e isso tem muito a ver com a minha história também. Quem sabe da minha história consegue fazer essa correlação, e eu tenho um vídeo no IGTV falando sobre a minha história, sobre como os livros afetaram a minha história e como eles fizeram com que eu chegasse aqui onde eu estou, fizessem com que eu inclusive quisesse falar sobre eles aqui no Instagram, né? Soltar essa minha voz a respeito desses carinhas aqui, ó. Então, hoje a gente tem a nossa segunda live, né? Assim como eu falei, a gente tá aqui para conversar com pessoas incríveis que tiveram suas vidas transformadas pela leitura. E hoje, eu não sei se todo mundo tá aqui sabe disso, tá? Não sei se foi todo mundo que viu esse post que eu fiz mais cedo, mas hoje a gente vai falar com a Adriana Foz. A Adriana Foz, ela é autora de 2 livros que estão aqui, Frustração, e tem mais um outro, A Cura do Cérebro. Esses 2 livros aqui são da Adriana, tá? Ou seja, ela é autora, ela é neurocientista, ela é neuropedagoga, ela é mestre em um monte de coisa na Unesp. Cara, ela é uma pessoa incrível que, como vocês viram mais cedo, também é palestrante. Ela palestrou no TEDx. Quem não conhece o TEDx devia entender o que é. Tem até um livro sobre isso, ó. TED, tá? TED Talks são aqueles eventos que pessoas incríveis falam, e ela teve a oportunidade de falar no TED que teve no Brasil, em São Paulo. Então, tenha certeza de que hoje a gente vai falar com uma pessoa incrível, tá? Uma pessoa que passou por muitas dificuldades e que teve os livros como arma, não digo arma, mas como ferramenta fundamental para a reabilitação e para que ela pudesse chegar e ser reconhecida como ela é hoje. Tá? Então os livros tiveram essa grande importância na vida dela. Vamos ver, ó. Você que tá aí, você já sabe o que é a semana do hábito da leitura. Você tá aqui comigo, você quer transformar a sua vida, você quer se transformar num leitor de verdade. Você tá aqui para começar a usar isso aqui na sua vida, usar isso aqui como ferramenta para ter resultado. Lembrem que, como eu falo sempre, os livros nunca são o fim. Os livros são um meio para que você alcance algum lugar que você quer alcançar, tá? Então os livros, eles são ferramentas para que você chegue em algum lugar. E as pessoas confundem as coisas. Elas acham que os livros são o fim, e isso faz com que elas se afastem da leitura, porque ler por ler é uma atividade que é mais dificultosa do que mexer no celular, por exemplo. Então por esse motivo as pessoas deixam de lado os livros, porque elas acham que o livro é o fim. Mas a gente tem que entender que os livros são um meio, tá? Os livros são as ferramentas que fazem a gente alcançar o nosso potencial máximo, tá? Então é por isso que eu falo sobre isso aqui, é por isso que eu acredito tanto na leitura e por isso que eu tô aqui com vocês para fazer com que vocês se transformem em leitores de uma vez por todas. As histórias que a gente vai comentar aqui, as histórias que a gente está acompanhando aqui, elas são para te estimular. E essa semana que está acontecendo, ela envolve exercício para quem está no grupo do WhatsApp, ela envolve recomendações de livros e ela envolve interação entre todos nós, e eu respondo cada um dos que são participantes, tá? Então, a gente tá num movimento super incrível. Quem tá aqui e ainda não participa do grupo, quem não tá no grupo de WhatsApp, cara, sai depois dessa live e vai na bio e se inscreve, porque o que a gente tá fazendo aqui, eu não vi nunca ninguém fazer, tá? E lá no dia 14, que é o dia mais importante, vai acontecer a nossa Super Masterclass. A Masterclass vai ser uma aula de mais ou menos 2 horas, na qual eu vou te mostrar do começo ao fim uma metodologia para você construir o hábito da leitura de uma vez por todas. E mais do que isso, essa metodologia pode ser utilizada para a construção de todo e qualquer hábito. Então, fica aqui comigo até o final da terça-feira que vem, porque vai ser incrível. E se você não é um leitor, se você ainda tem dificuldade de ler livros, eu tenho certeza de que eu vou te dar um pano à prova de desculpas, tá? Vamos ver aqui se a Adriana ela já tá aqui, eu não tinha visto, por isso eu tava falando tanto. Vamos colocar ela aqui. Se preparem, porque agora
a coisa vai ficar boa, a coisa vai ficar boa. Essa aqui é a live de esquenta número 2. Vamos lá, ó, a Dani entrou aí, a Polly. Olha aí ela. Tá me vendo ou eu tô congelada para você? Não, tá ótimo, tá perfeito. A imagem tá muito boa. Ah, então tá bom. Que ótimo. Bom, um grande prazer ter sido apresentada da forma como você me apresentou. Muito obrigada. E para mim é um presente poder participar da live junto a você. Um rapaz tão jovem, já tão talentoso e com um conhecimento que muitos vão demorar muito para atingir. Então, tomara que muitas pessoas desfrutem dos seus conhecimentos, dos seus insights. Realmente muito especial, viu, Fernando? Estou fazendo isso com muito gosto. Obrigado pelas palavras. E eu tava falando pro Elton ontem, Adriana, que eu fiz uma live com o Elton ontem, e eu tava comentando, às vezes chegam e falam exatamente isso. É legal que você é maduro para sua idade, etc. E eu acho que eu construí isso, assim, eu assumo, não existe falsa modéstia aqui, mas eu sempre relaciono a forma como eu me expresso e falo e tudo mais a justamente o que a gente está fazendo aqui, aos livros, né? E é por isso que eu me dedico tanto a isso, porque eu vi que transformou minha vida. E eu quero poder mostrar isso para as pessoas. E eu tenho certeza que mudou sua vida também. Eu já mostrei aqui, acho que você viu aí, que eu mostrei pra galera os seus Eu dois vi. estão aqui comigo. E pra galera te conhecer aqui, pra eles saberem quem que é a Adriana, quem que é a Adriana Foz, por que a gente tá conversando aqui. Acho que faz sentido você fazer uma breve apresentação, neurocientista, o que é isso, neuropedagoga, como que é essa história? Como que é essa história, né? Bom, eu desde criança sempre gostei muito, sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de ler. Porque tive um incentivo muito importante dos meus pais, da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito cheia muito curiosa, que sempre gostou de diversidade, que sempre gostou de explorações, assim. Então, eu acho que, porque a leitura tem que ter sempre um começo, né? Um início. Então, eu tive esse início, e depois fui fazendo a minha escolaridade, fiz bons colégios. Quando foi para eu escolher a faculdade, eu fiquei na dúvida entre faculdade de educação e faculdade de psiquiatria, veja só. Mas o que acabou acontecendo foi que eu escolhi pela educação, porque eu achei que a educação, sabe aquela coisa de jovem que acha que vai mudar o mundo, que quer mudar o mundo, que pode, né? Né, todos os jovens têm esse potencial. Então, foi isso que eu fiz. Fui fazer a faculdade de educação, que hoje é chamada Faculdade de Pedagogia, e desde então fiz um caminho saindo da pedagogia para a neurociência, passando pela psicopedagogia, pela neuropsicologia, e o que significa tudo isso e por que também que eu fui trilhando esse caminho. Bom, como a vida é sempre uma surpresa, não é? A vida é um livro que a gente escreve, mas que a gente não pode voltar para reescrever nem para corrigir, a gente simplesmente vai escrevendo, né? Com as nossas ações, atitudes e escolhas. Eu tive um problema bastante sério, que foi ter um AVC, um acidente vascular cerebral aos 32 anos. A sua idade qual que é? Você pode entregar a idade só para eu saber se foi antes ou depois? Eu 25. Nossa, então ainda mais velha que você hoje, que eu tive esse AVC. E esse AVC hemorrágico, que é um AVC bastante grave, me deixou com uma série de lesões, de uma série de acometimentos. Eu fiquei com a metade do corpo paralisada, eu fiquei com problema da memória, eu não sabia mais falar. Eu entendi o que as pessoas falavam, mas eu não conseguia falar. A parte motora da minha fala foi afetada, a minha memória nem se fala, a minha memória parecia um quebra-cabeças embaralhado e ainda peças que faltavam, eu não lembrava mais, não sabia mais quem era eu, aonde eu morava, quem que era, até meu marido eu não sabia mais quem era, e eu já era casada há 10 anos. Não sabia nem para que servia uma escova de dente. Então, vocês imaginam a situação. E por que a gente está contando esse episódio, né, nesta live? Porque a leitura
que eu costumo dizer, a leitura cura, além de outros aspectos que a leitura tem. Eu, na minha reabilitação, depois de estar nessa situação que eu acabo de colocar aqui para vocês, né? Então, sem falar, sem se movimentar, sem lembrar, e ainda simplesmente sem escrever mais, porque eu já era uma especialista em distúrbios lectoescritos, ou seja, em distúrbios da leitura e escrita. Eu trabalhava com crianças e jovens que tinham dificuldade, distúrbios como uma dislexia, como uma descalculia, e eu acabei, eu mesma, vivendo isso de um jeito ainda bem mais complicado do que simplesmente a pessoa que é disléxica, porque dislexia não é uma doença. Dislexia é só uma característica do cérebro. Mas, nesse sentido, eu acabei aprendendo muito, porque eu fiquei 5 anos em reabilitação, e essa minha reabilitação, apesar de muito sofrimento, eu não vou fazer aqui dourar pílula, nem dizer que, ai, que lindo, gente, passar por um derrame é maravilhoso. Não, é horrível, é muito triste, muito sofrido, mas como tudo na vida tem sempre uma escolha, eu fiz algumas escolhas que me levaram a entender que eu poderia aprender outras coisas. Então, nesse ínterim, né, entre ter o AVC aos 32 anos e depois me sentir reabilitada, eu mudei a minha vida. Eu já trabalhava com jovens, como eu falei para você, com dificuldades de aprendizado, principalmente na leitura e na escrita. E nesse período de recuperação, como eu não podia mas eu nem me entendia, quiçá eu ia entender uma outra pessoa. Passei a fazer uma rota alternativa de trabalhos e atividades que foram ligadas à pintura. Aliás, assim, fui até fazer um trabalho junto a um artista plástico. Eu achei que nunca mais ia voltar para essa área mais intelectual. Mas isso tudo me trouxe elementos para entender ainda mais como é que o cérebro funciona. Então, viver uma desfunção no cérebro me fez aprender ainda mais como otimizar o cérebro, como melhorar as capacidades do cérebro e o que a gente precisa fazer para que o cérebro se torne ainda mais equilibrado e que faça o trabalho para a gente, para nós mesmos. Então é mais ou menos essa a história, a minha história resumida. É uma história incrível que eu, inclusive, compartilhei com o pessoal ali do grupo de WhatsApp. Eu compartilhei a sua palestra no TED para que todos pudessem ver e entender como é. Que legal. Mas é uma história incrível. E, Adriana, eu queria saber qual que foi o papel? Você falou que você foi estimulada, felizmente você foi estimulada a leitura quando jovem, né? O que eu acho que é uma coisa que faz parte de nós. Eu acho que, como eu falei ontem também, a escola mais tende a afastar a gente da leitura do que o contrário. Porque quando a gente tem lá nossos 12, 13 anos, a gente se depara com os livros passam a ser entendidos como fim, né? Como atividade fim, porque é uma coisa que a gente tem que fazer para fazer uma prova, né? Então tá atrelado. Muitas vezes a gente se põe em contato com livros que a gente não tem maturidade ainda para entender, ou que a gente não consegue, a gente não sabe o valor daquilo, né? A gente tem que ler um Machado de Assis que não é que o Machado de Assis é ruim, mas eu não tenho maturidade para conceber e entender o que está acontecendo ali. Exatamente. Eu vejo que isso aqui afasta muito a gente. E voltando, você felizmente teve um estímulo muito importante durante a infância, né? A maior parte de nós não tem. Qual que foi a importância dos livros lá na sua infância? Assim, como que isso foi importante para a construção da sua carreira ali enquanto jovem, né? E da sua decisão de ser pedagoga, assim? Os livros tiveram uma influência nisso? Tiveram uma influência grande e também a influência, como eu falei para você, né, ter uma mãe leitora que gostava de ler, mas ela gostava, não era uma leitora, ela não é uma cientista, não é nenhuma leitura mais. Ela gostava dos livros de romance, assim como ela lê até hoje, lê bastante, mas livros de romance, mas livros bons, né? A gente pode citar autores bem conhecidos ou desconhecidos, mas que têm um bom texto, que têm um bom conteúdo. Então, e também, voltando, né, o estímulo da minha mãe, mas assim, tem muito da nossa personalidade também. Então, eu sempre
eu fui muito extrovertida, né? Uma criança extrovertida, mas nas minhas questões mais emocionais eu era mais introvertida. Então, a escrita era muito mediadora disso. Então, eu procurava a leitura para também dar subsídio a essa necessidade que eu tinha de escrever. Então, é importante a gente também entender com isso que o desejo de escrever não pode ser parado ou interrompido porque a gente não lê coisas legais, né? E aí, quando você fez essa pergunta, que eu achei bem bacana, no sentido assim do início, né? Quando a gente é criança, a gente começa a ler livros, ou as escolas passam livros para a gente, que são sempre super legais, né? Então, a gente acaba, no início, tendo uma relação boa com os livros. Só quando a gente chega na escola mais formal, muitas das crianças acabam começando a ter aversão. Por quê? Porque não há uma boa seleção desses livros, não há um bom preparo, não há um trabalho de mediação dos livros. Simplesmente você tem que ler esse livro, eu vou fazer essas e essas perguntas. Então, aí começa a se afastar, porque é natural do ser humano a gente ser curioso, a gente querer conhecer outros espaços, outros lugares, faz parte do cérebro humano ter essa busca pelo novo, né? por resolver problemas, pela criatividade. E a leitura é uma das principais ferramentas, instrumentos para exercitar a criatividade. Então, nesse aspecto, eu acho que então eu quis colocar que a gente tem muito a ver com a busca pela leitura, tem a ver com o estímulo inicial, tem a ver também com a sua personalidade, e tem a ver também com a sua percepção de que, se aquilo é legal, como é que eu posso me motivar para exercitar isso que é legal? Igual o que você mesmo falou, quando você me contou que no início você não era muito, né, fã da leitura, e que quando você começou a perceber, opa, leitura é um super instrumento, não só instrumento de inteligência, mas um instrumento de evolução, de alumbramento, como diz, acho que era Fernando Pessoa, da gente se emocionar, não é? Então, eu acho importante para os leitores entenderem que a gente pode, muitas vezes, achar que não vai conseguir ler porque a leitura sempre foi chata, mas é importante vocês descobrirem, e eu acho que você também vai fazer um curso, pelo que eu estou entendendo, né, sobre isso, de como é possível, ainda mais como eu contei para vocês, se eu desaprendi a ler e a escrever, se eu fiquei com uma série de problemas, porque um derrame é o quê? O derrame, existe uma lesão cerebral. Células morrem no seu cérebro. E o seu cérebro vai ter que fazer outros caminhos, outras rotas, criar pontes, atalhos, para poder fazer funções anteriores. Então, você imagina, se eu conseguir fazer isso, e outras pessoas conseguem, outras que tiveram derrame, menos, enfim, cada um é cada cérebro é um cérebro, cada história é uma história, mas isso significa que você, que não tem problema nenhum no cérebro, pode sim aprender a se deliciar pela leitura, aprender formas de se encantar e de escolher o seu estilo de leitura, a sua forma de ler. Tem gente que gosta de ler à noite, tem gente que gosta de ler de dia, tem gente que gosta de ler um tipo de livro. Isso não importa. Eu acho que o livro também faz parte da personalidade, não é? Então, acho que a gente tem só que ter essa perspicácia de compreender a importância que é o livro. E não sei se eu acho que eu gostaria até de colocar, Fernando, que nós até tínhamos também conversado anteriormente, sobre por que o livro é tão importante para as nossas competências cognitivas, que acho que você ia me falar agora, mas vou esperar então. Eu vou tentar não ser ansiosa. Exato. Por que a gente falou lá que os livros turbinam o nosso cérebro? Isso. Os livros turbinam o nosso cérebro porque ler significa usar a neuroplasticidade.
Para quem não sabe, neuroplasticidade é a capacidade que todo cérebro tem de se reconfigurar, de se reorganizar, de se recuperar. E quando a gente lê, a gente treina essa capacidade no cérebro. Então, ao ler, você possibilita outros aprendizados da sua vida. Mas por que isso? Algo muito curioso, eu vou tentar simplificar, porque a gente não está aqui querendo formar neurocientista, mas a própria leitura, o ato da leitura, o ato cerebral da leitura, já é um reflexo da plasticidade. A neuroplasticidade é que é a leitura. Vou explicar. A gente tem áreas no cérebro. Temos a área frontal, que leva os nossos pensamentos, a capacidade de focar, de ter atenção, de julgar, de ter autocrítica, enfim, uma série de competências que a gente chama de competências mais terciárias, que são, vamos dizer, mais refinadas do nosso cérebro. A gente tem uma área occipital, que é a área da entrada dos estímulos visuais, que é uma área para ver. Então, o cérebro, nessa área, ele vai estar preparado para pegar as informações que a gente enxerga e transformar em imagem. Tem a área parietal dos movimentos, o sistema límbico das emoções e por aí afora. Aí você vai me perguntar, Adriana, e a área da leitura e da escrita? Ah, essa área não existe. Ou seja, o ser humano criou esta estratégia de ler pela necessidade que foi encontrando ao longo da sua história, e o cérebro teve que dar conta de criar um sistema para ler. Então, quando a gente lê, a gente está treinando sistemas de reorganização do cérebro. Então, a gente que agora está vivendo uma pandemia, onde a gente tem que se reorganizar, se reestruturar, a pessoa que é mais leitora, que vive a leitura, que se encanta pela leitura, ela vai ter muito mais facilidade de ter esse raciocínio que é flexível, que advém da leitura, ela vai ter mais vocabulário, que advém da leitura, ela vai ter mais competência de traduzir signos e símbolos, porque a leitura ela tem um componente muito importante, que é o aspecto auditivo, que são os fonemas, mas os fonemas vão sendo traduzidos em grafemas, que é a parte escrita, de uma forma muito complexa, e quando a gente está fazendo isso no ato de ler, nós estamos criando muito mais conexões no nosso cérebro, a ponto de quem lê mais tem menos problemas de Alzheimer. Então, a leitura, por isso que eu até brinquei com você, né, Fernando, que a leitura, ela de fato cura. Pessoas que que são analfabetos têm mais propensão a ter derrames e outras doenças cerebrais. E quando você vai me perguntar assim, Adriana, mas e aí, você sempre foi leitora, sempre gostou de ler? Eu já vou até responder, para ninguém ficar com essa pergunta entalada na garganta. Eu nasci com hemangioma. Eu tive um derrame porque eu nasci com como se fosse um coágulo no cérebro. Eu tinha esse coágulo. E o coágulo, mais o fato de eu ser, quando mais jovem, muito exigente, perfeccionista, e tem e uma série de outros predicados que não são tão predicados assim, que a gente precisa ter mais condescendência com algumas das nossas expectativas, me levaram a ter esse derrame. Mas, de modo geral, os estudos, pesquisas importantes no mundo inteiro mostram o quanto que a leitura ela previne doenças e ela otimiza a capacidade do cérebro para várias coisas, para o aprendizado de modo geral. E por isso, então, que eu também acabei escrevendo aqueles 2 livros que daqui a pouco a gente conversa sobre eles também. Não, muito, muito bom. Se a gente pega um livro aqui, a gente vai ver que são palavras, são códigos, né, dentro de uma folha, né? São ideias codificadas por um código que a gente consegue ler, né? Se a gente estivesse na China, seriam outros códigos. Acho que
Opa, desculpa, me Vou parar. Opa, deu um piripaque aí no... mas a leitura, o livro, na verdade, ele é um conjunto de códigos, ele é um conjunto de ideias transformadas em códigos, né? Então, uma vez que a gente lê, diferente do estímulo visual, que é muito óbvio, né? Eu tô com o olho aberto aqui, eu tô enxergando, eu tô vivo aqui, eu consigo ouvir. Então, isso tudo é muito natural, né? Eu não preciso fazer nenhum esforço cognitivo praticamente para poder me utilizar desses estímulos, né? Mas a leitura, o que é interessante é que ela envolve diferentes mesmo, né? Você precisa usar sua capacidade imaginativa, a sua capacidade interpretativa, você precisa usar os olhos, você precisa muitas vezes, se você for uma pessoa auditiva, você tem que se afastar do som, porque envolve muitas coisas ao mesmo tempo. Então, essa complexidade, né, gerada, você vai falar melhor do que eu, e já falou, né, por entender muito melhor do funcionamento do cérebro, etc., do que eu, mas eu imagino que essa complexidade criada em volta dessa única atividade faz com que a gente tenha um desenvolvimento de fato cognitivo muito relevante, né? Muito, muito relevante. E algo que também é muito importante que a gente diga, além dessa maior competência, então, que o cérebro vai ter por ser um leitor frequente, né? por exercitar esta circuitaria, né? Essa plasticidade por meio da leitura do cérebro, tem um outro fator que a gente não pode deixar de falar, que é a importância que ler tem de atribuir significado e vínculos. Quem lê, o que é ler independente da leitura de um texto, né? Quando a gente fala do texto, a gente não está falando da leitura de códigos, né? Que tem toda uma estrutura semântica, sintática, uma série de estruturas mesmo, né? Que estão envolvidas nisso. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter intenção, a gente precisa ter interesse e motivação. Por isso até que a gente já tinha falado da motivação, do encantamento, do desejo, da curiosidade. Então a gente precisa ter curiosidade. Então, de repente, quando você está falando desse meu livro, A Cura do Cérebro, de repente vai ter gente nessa nossa live hoje, fala assim, poxa, fiquei curioso para entender como é que ela se recuperou. O que o cérebro dela teve que fazer para se recuperar? Como é que foi esse processo? Não é? E este interesse que vai atribuir significado para aquela leitura, porque senão simplesmente, tanto que existem distúrbios de pessoas que elas só decodificam as letras e os sons, mas que não têm o significado, porque existe uma série de instâncias no cérebro que vai criando todas essas etapas. Mas o mais importante é vocês que não são neurocientistas entenderem que para a gente ler e gostar de ler, a gente precisa se dar a chance, se abrir para a curiosidade. O que eu me interesso? Não tem certo e errado. A minha curiosidade, não existe é certa essa curiosidade ou não é, esse interesse. Não, é a sua curiosidade, o seu interesse. E aí você vai buscando como um processo de um pesquisador, né? Então eu vou, poxa, olha, gostei disso, gostei daquilo, mas para isso precisa ter o quê? Motivação. Eu preciso me lançar, porque senão o livro não vai entrar no seu cérebro, não é uma situação, não é uma como é que chama esse processo? Tem até um nome para isso. Bom, me fugiu agora o termo desse processo mental. Hã? Osmose? Quê? Osmose, isso, pode ser uma osmose. Não é por osmose que entra essas informações. Então, eu preciso me abrir, né? Eu preciso abrir a janela da minha mente para eu tenho curiosidade. Então, é muito importante a gente pensar, então, que a leitura começa com o interesse, com a curiosidade, com o desejo de entender, de fazer parte e de se conectar. A gente hoje está falando tanto de conectividade, de neuroconexões, quando a leitura é a maior conexão que existe, porque você conecta você com você mesmo, você conecta com uma história, você se conecta com outros mundos, outras pessoas. Então, cultivar, ou numa criança ou num adulto, esse desejo de se conectar, esse desejo de ter curiosidade, de se
e de se lançar para o novo, porque a leitura, de fato, ela te coloca em lugares que você nunca esteve, que você às vezes também não vai poder estar. E mais um detalhe, a leitura, ela e a escrita, quando eu falo da leitura, eu estou falando também da escrita, né? Porque normalmente, se a gente tem um cérebro normal e tal, quem lê, escreve. Ela coloca a gente em contato com a gente, com a nossa capacidade das nossas emoções. E por isso que a importância da leitura, que a gente começou conversando, né, do treino de competências cognitivas, de como isso te faz tem um divisor de águas entre um leitor e um não leitor. Quantas empresas dessas muito competentes, mundiais, já falaram que uma das perguntas que fazem para os seus candidatos é que livro que está lendo, né? Que livros que mais gostou na vida? Lógico, porque aí você vai ver que capacidade tem essa pessoa, né? Que interesse que ela tem, que exercício mental ela faz. Mas, junto a tudo isso, a leitura traz esse encontro com o que a gente tem de muito precioso e que às vezes é muito escondido, que são as nossas emoções. Concordo 100%, 100%. A gente vive hoje num estado constante multitasking, né? Então, se a gente pegar um intervalo de 30 minutos das nossas vidas, a gente vai olhar o e-mail, a gente vai olhar o Facebook, a gente vai olhar o Instagram, a gente vai conversar com a mãe, com o marido, com o filho, a gente vai atender o telefone. São muitas coisas são muitos estímulos diferentes acontecendo ao mesmo tempo, né? E uma coisa que eu percebo é que isso faz com que a gente não pare para estar conosco, né? Com nós mesmos. E o momento que eu leio, né, que eu separo uma parte relevante da minha manhã para fazer isso, nesse momento não só eu tô aprendendo, mas eu tô me conectando comigo mesmo. E eu sinto que eu, inclusive, fico muito mais perceptivo. Então, uma coisa que eu não apreciava, por exemplo, Adriana, é uma coisa que eu posto todos os dias para quem acompanha aqui sabe, é o sol nascendo. Então eu posto ali o sol nascendo, uma coisa que me dá um grande prazer. Mas era uma coisa também que eu não percebia antes. Para mim era uma coisa natural, sei lá, os dias nascem, os dias se põem e pronto. Mas é uma coisa que me fez perceber mais ali ao meu redor, perceber as minhas próprias emoções também. Então hoje também, quando eu acordo, eu não vejo o celular por 1 hora, mais ou menos. Eu não toco no celular só para ver o horário para desligar o alarme. E eu não toco no celular porque o fato de eu isolar esses estímulos e ficar comigo mesmo ali, eu comigo mesmo, inclusive através do livro, me permite me conectar com as minhas emoções. Então é um momento que eu consigo entender, caramba, eu tô muito ansioso, caramba, eu tô muito nervoso, caramba, eu tô muito feliz. E eu tava pensando bastante nisso ontem, porque eu tava muito ansioso para essa live, pra live de ontem, pro que tá acontecendo aqui. Eu tô muito motivado com tudo isso. E eu tava muito ansioso. E ontem eu tava lendo e eu falei, caramba, cara, eu tô chegando num nível de ansiedade que tá me fazendo mal, inclusive. Deixa eu dar fazer uma pausa e usar isso de uma forma positiva para me impulsionar mais do que o contrário. Mas é isso. Você fala muito de emoções, né? As emoções, a exploração das suas emoções foi um processo muito importante para sua cura também, né? Para o seu processo de cura. Uhum, Eu uhum. eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre um termo que você criou, que eu quero que você fale qual termo é esse, porque é incrível e vão já, que nem a gente falou, vão já ficar se perguntando aí se foi um gringo que inventou, e não, foi a Adriana Fossa que está aqui com vocês que inventou esse termo. O que é esse termo que a gente está falando? Qual a importância dele? Qual que é a relação dele com as emoções e também com os livros? Falei muita coisa, deixa Tá eu ótimo. colocar tudo no... Não, foi ótimo. Foi ótimo. A gente estamos construindo aí, montando um grande quebra-cabeças aí da importância da leitura. Eu criei o termo, né, a terminologia plasticidade emocional. E por quê? A gente falou um pouquinho antes do que é a plasticidade cerebral, ou a neuroplasticidade, que é aquela capacidade inerente que todo ser humano possui no seu cérebro de
de se reconectar, de se refazer, de se reconstruir, e que a gente precisa muito dessa capacidade, e por isso que a gente aprende porque a gente modifica, a gente se desenvolve porque a gente modifica, e a gente repara um erro porque o cérebro modifica. Então, a mudança, a procura por novos caminhos faz parte da natureza do cérebro. Só que muitas vezes a gente precisa dar uma ajuda para esse cérebro fazer mudanças maiores. E no meu processo, né, de reabilitação, chegou um determinado momento que eu sentia que a parte técnica dos profissionais que estavam me ajudando não era suficiente, porque eu precisava me transformar mais internamente para que essas mudanças, para que meu cérebro encontrasse outros caminhos, outros atalhos, criasse pontes em situações que estavam difíceis, né? Por isso que também tem muita gente que às vezes costuma ler esse meu livro, esse da cura do cérebro, pessoas que não viveram nada no cérebro, simplesmente pessoas que querem modificar suas vidas, que sentem que suas vidas precisam ter um outro formato, pessoas que tiveram problemas no trabalho, ou com o filho, ou problemas pessoais, e que buscam nesse livro uma inspiração e um caminho. Porque é isso, de fato, o que eu aprendi. Eu aprendi que existem sempre caminhos. E esses caminhos, eles vão ser mais bem trilhados e mais bem explorados se a gente contar com o que nos emociona. Emoção é uma palavra que até a etimologia dessa palavra vem da gente, de um movimento para fora. Então, é você colocar o que você sente para fora. Isso é o que significa emoção. E a emoção, tendo o próprio cérebro, que a emoção também é um processo do cérebro e do corpo que é inerente, que todos nós vivemos. Não existe assim, eu não tenho raiva, eu sou uma pessoa muito educada, eu não tenho raiva. Não. Se você não tem raiva, você não é ser humano. Você tem raiva, você tem tristeza, você tem alegria. Pelo menos as 6 emoções primárias que todos nós compartilhamos e vivemos. Então, quando eu fui buscar o meu processo de recuperação, eu entendi que eu precisava me emocionar com as minhas atividades, com as minhas tarefas, porque simplesmente reabilitar o braço, colocando o braço na água quente, na água fria, na água quente, na água fria, não estava juntando, não estava conectando nada. E leitura é conexão, recuperação é conexão, mudança é reconexão ou nova conexão. Então, eu vi que eu precisava sair de um lugar de quem se emociona para dar sentido, que é o mesmo processo da leitura também. Leitura é dar sentido. Lembra aquilo que eu falei? Não adianta você codificar e decodificar letras se você não atribui sentido àquilo. Então, eu entendi que, por exemplo, eu precisava pintar o que eu estava sentindo para isso sair para fora e eu criar novos cenários para mim, novos contextos, porque como eu mencionei anteriormente, a minha vida é como meu HD zerou e eu tive que ir formatando tudo de novo, obviamente com o passado, né? Com o passado que já existia, mas só que estava tudo torto e misturado. Então, o fato de eu entender que a plasticidade dependia muito das minhas emoções, fez com que eu criasse como se fosse um conceito, né? E um modo de me recuperar, que foi, por exemplo, quando eu fiz, vamos dizer, uma das atividades que eu fiz para recuperar a parte motora da perna. Quem tem AVC faz aquele andar ceifante, que é um andar que fala ceifante, porque é como se fosse aquele instrumento que ceifa, né? Ele faz aquele andar para fora. Eu falei, bom, eu preciso, de repente, se eu
aprender a dançar algo que me solte o quadril dessa forma, para que eu me divirta, para que eu me emocione ao fazer aquele exercício, pode ser que me traga pelo menos um sentido. Eu não sabia se isso ia me levar a algum lugar, mas ia me trazer um sentido. Eu ia me divertir, ia ser uma atividade criativa da minha parte. Então, o que eu fiz? Fui atrás de quem era, de quem ensinava o samba. Nada mais, nada menos. Cheguei na passista da Vai Vai, uma mulher maravilhosa, linda, bacana, que olhou para mim quando eu falei para ela, olha, será que você topa dar aula para mim, para eu aprender a dançar samba? Ela olhava assim para mim e falava, ai meu Deus do céu, mas ela chegou e falou assim, bora lá. Por isso que às vezes eu uso esse termo bora lá, eu até usei no próprio TEDx, né? No final eu falava bora lá, porque isso me marcou. Ela topou esse desafio e aí eu fui dançar samba, porque samba solta o quadril. Fui fazer aula de palhaço para rir de mim mesma. Fui aprender nomes de plantas para aprender, porque isso acabou me fazendo eu reabilitar a minha capacidade de leitura e de memória, por um trabalho aí que eu fiz voltado à nomeação de plantas, e planta sempre me emocionou árvores, eu sempre adorei a botânica, então eu fui por meio daquilo que me encanta, que me interessa, eu fui buscar a minha reabilitação. Então, quem tem interesse e quer ter gosto pela leitura, começa pelo que te encanta, começa pelo que te dá sentido, começa por aquilo que te motiva. Não importa se é Dostoiévski, se não importa. Comece por um começo, que foi o que eu fiz. Eu falei, eu preciso começar por um começo. Então, eu vou, de repente, começar pelo menos por aquilo que me faz bem. Porque, Fernando, eu, nesse ínterim, tinha entrado numa depressão sem tamanho. Sem tamanho. Para você ter uma noção, não deixavam eu trancar a porta do banheiro, porque não sabiam o que eu ia fazer. Só para você ter uma noção de como eu fiquei. E quando eu comecei a atribuir significado às coisas e depois até uma outra etapa do meu processo de reabilitação foi escrever poesia. Até esses 2 livros foram os últimos que eu escrevi, mas eu escrevi muitos outros livros de poesia para criança. Porque como eu voltei a ser uma criança e eu tive que recuperar a minha escrita, quando tem rimas, quando tem métrica, quando tem assuntos divertidos, é mais fácil você ensinar uma criança a ler. Então, foi por aí que eu fui. E aí fiz 5 livros de poesia para criança e fiz depois um outro livro também infantil sobre como que o cérebro funciona, de um jeito super divertido, porque, Fernando, você acredita que nesse livro eu falei assim, eu exercitei muito a minha criatividade, né? Porque, imagina, pensa, eu exercitei a criatividade fisicamente, né? No sentido do cérebro, porque eu tenho problema em algumas áreas, tem lesão cerebral e eu tive que fazer outros caminhos, então eu tive que ser criativa em outros caminhos do meu cérebro. Mas isso foi também exercitado por justamente eu cultivar a criatividade. E eu fiz um livro falando sobre o cérebro para crianças, onde o cérebro era um grande campo de futebol e as sinapses eram as bolas que eram passadas entre os jogadores, que eram os neurônios. Então, os neurônios eram os jogadores, os passes de bola eram as sinapses e as regiões todas do cérebro jogavam bolas entre si. E todos precisavam muito dos seus parceiros, dos seus jogadores parceiros, porque o cérebro trabalha em parceria e tudo que a gente faz, na verdade, precisa de parceria, né? A parceria está em tudo no organismo, né? O cérebro precisa do coração, que precisa do pulmão e assim vai, assim como a gente precisa dos outros e precisa, sobretudo, da gente alimentar a nossa imaginação, a nossa criatividade e o nosso desejo por atribuir e receber significado. Então, eu acho que eu não tinha contado isso para você,
que eu fiz esses livros infantis, que é um bom jeito de despertar o interesse pela leitura e também entender como que o cérebro funciona de uma maneira lúdica, porque o lúdico é um bom começo para gostar de ler. Exatamente. Que nem você falou, a questão da emoção ela é muito importante para motivar a gente para qualquer coisa, né? E com os livros não é diferente. Por isso que eu falo que, assim como você disse, que o primeiro passo para você se tornar um leitor é você se pôr em contato com livros relacionados aos seus gostos, a coisas que Uhum. te geram emoção, né? Que tem a ver com o seu eu, né? Não adianta Isso. falando, dando recomendações aqui para você que está aí assistindo, se aquele livro não faz sentido. Você pode até pegar e analisar para ver se faz sentido. Mas não adianta você só assumir que aquilo é o livro importante para você, se aquilo não te desperta uma emoção, né? Se aquilo não faz sentido para você. Então eu falo, cara, se você tem dificuldade de ler hoje, começa a pegar. Você gosta de andar de skate? Pega o livro sobre a história do Tony Hawk lá, que é o maior skatista da história. Eu tenho um amigo que ele tem muita dificuldade de ler. E ele começou a ler justamente, agora recentemente, porque ele foi ler sobre a história do vocalista do Rolling Stones, que é a banda preferida dele. Então, tá muito relacionado a isso, porque uma vez que desperta aquela emoção, aquilo te instiga de uma maneira muito incrível. E a gente falou um pouquinho sobre a plasticidade, plasticidade emocional e como que foi o processo dos livros especificamente na sua reabilitação, assim, falando só dos livros, tipo, onde eles entraram? Então, os livros, primeiro, da minha reabilitação, primeiro foi eu começar para treinar e retomar a leitura e a escrita, eu precisei entrar em contato de novo com palavras, com textos, e aí que eu percebi que se eu fosse lendo poesias, que eu fosse lendo esses textos que são mais rimados, mais curtos, isso seria mais fácil para mim e eu iria treinando mais essa área da leitura, que é esse circuito todo que a gente não tem uma área no cérebro, que são várias áreas que trabalham em conjunto para a gente conseguir ler e escrever. E por isso também que escrever e ler em várias línguas otimiza ainda mais as nossas capacidades, não tem nada a ver esse negócio de quem não pode aprender várias línguas quando criança, que tem esse mito, né, que corre por aí, mas não tem nada a ver. E aí eu fui partindo dessa atribuição de sentidos, de interesse, de diversão. Esses livros de poesia que eu escrevi para criança, nossa, assim, até hoje, quando eu mesmo leio, eu falo assim, gente, que divertido, porque eu fui buscando esse encanto, né? Que as palavras, as próprias palavras, a gente pode brincar com as palavras, assim como Manuel de Barros, aquele poeta que infelizmente faleceu, mas pelo menos deixou um legado enorme, que ele sempre brincou muito com as palavras, e vários outros poetas que nos ensinaram a nos encantar pelas palavras. Então, esse meu processo de letramento, né, foi se dando aos poucos, e depois, de repente, como o cérebro já tinha aprendido em algum momento, ele, né, reformata tudo isso e eu volto, então, à minha continuidade de gosto pela leitura, sobretudo muito com biografias. Como ainda mais hoje em dia, como eu tenho pouco tempo para ler outras coisas, porque eu trabalho bastante, apesar de eu não ser mais, deixei aquele modelo mais perfeccionista e mais exigente, mas eu gosto muito do que eu faço, então eu acabo trabalhando bastante. E nesse processo eu acabo tendo pouco tempo de ler coisas assim, que de repente que eu teria interesse que independesse do meu trabalho. Mas aí como eu concilio por meio das biografias. Então, ler biografia para mim é um jeito gostoso de eu aprender e de eu assim, continuar me encantando pela leitura. E aí tem uma coisa que é muito interessante também dessa minha trajetória, foi que eu percebi que muitas pessoas elas se sentem muito frustradas, por exemplo, com o fato de não gostarem tanto de ler,
com o fato de não poderem, de repente, ler o quanto gostariam. E por isso que depois eu acabei também escrevendo esse livro sobre a frustração, sobre como que essas competências emocionais que a gente pode desenvolver, que a gente mencionou aqui, a criatividade, a perseverança, a intuição e várias outras. Eu no livro Frustração, Fernando, que até você tem aí, eu falo de 14 competências emocionais. Então, por isso que a gente falou bastante das emoções, né? 14 competências emocionais para a gente superar as nossas dificuldades, para a gente superar aquelas nossas... aquilo que às vezes a gente viu que não deu certo, que às vezes empaca a nossa vida, que a gente às vezes desiste, ou que a gente fica achando que não tem jeito mesmo, como de repente ler, né? Vamos falar aqui desse, né? O mote hoje da nossa conversa é a leitura. Então, não fiquem frustrados e não sintam que esta frustração ou que o impedimento que houve na sua infância, na sua adolescência, vai ser... isso vai atrapalhar a possibilidade de você ler, a possibilidade de você se encantar pela leitura. Realmente, não, isso não faz parte, assim. A frustração faz parte da vida, mas não ficar na frustração. A gente tem que sair da frustração. E como que a gente sai dessa situação que ela é também neurológica, né? A frustração é um estado emocional que também faz parte do nosso cérebro. A gente sai da frustração se mobilizando com exercícios das nossas competências. Criatividade é uma delas, resiliência é outra, perseverança é outra, intuição é outra. Então, foi aí, voltando de novo na sua pergunta, como que após o meu derrame, eu fui me encantando e reencantando pela leitura, e como é que foi isso? Foi também o desejo de fazer com que outras pessoas superem as suas limitações, as suas dificuldades, porque o quanto que eu vi de pessoas que poderiam ter outras histórias, fazer outros caminhos nas suas vidas e acabam empacadas por conta da frustração, assim como poder ser um bom leitor, curtir leitura e o mundo que é oferecido, né, os universos que é oferecido pela leitura. Então, a frustração também foi um meio de eu me apoderar mais desses conhecimentos, de querer ler mais para poder ajudar pessoas a se superarem e a viverem com mais plenitude suas vidas. Que a gente não deixe as nossas frustrações, seja ela de leitura, seja ela de qualquer outra natureza, ganharem da nossa vida, das nossas possibilidades. Frustração só faz parte. Frustração é só um pedacinho de um caminho. É só uma pedra para a gente saltar, ou para a gente lapidar, ou para a gente fazer do limão a limonada. Legal. Adriana, o conteúdo. O pessoal tá dando uns feedbacks maravilhosos e eu já vou fazer com que o nosso mote aqui dessa semana, da galera que tá junto comigo essa semana, seja a leitura cura. Vou colocar a hashtag, ó, pessoal que tá aí, coloquem aí, hashtag a leitura cura. A gente vai usar isso aqui do começo ao fim aqui agora. Desde essa live até o final a gente vai usar. E, Adriana, o Instagram tá me mostrando que a live vai finalizar aqui agora, porque eu comecei um pouquinho antes pra gente já começar a chamar a atenção e começar a notificar a galera. E tá mostrando que eu tenho 1 minuto e meio. Então, pra gente finalizar esse conteúdo que foi incrível, valor inestimável, o pessoal tá falando aí, ó, que amor, que foi sensacional. Eu queria finalizar te perguntando uma única coisa. Uma recomendação de livro que você daria pra essa galera, um livro que mudou sua vida. Qual seria esse livro? Um livro que mudou minha vida, foram vários, mas eu vou dizer assim, um que veio na minha mente agora. Eu gostei muito do Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder. Mas aí eu vou começar... É um só que eu posso falar? Pode falar um só, pode ser o que veio na cabeça, porque todo dia quando a gente acaba aqui, eu mando essa recomendação pra galera. Eu gostei muito desse livro, do Mundo de Sofia. Para mim foi uma descoberta de como filosofia podia ser interessante.
eu acho que me encantou como esse autor traduziu um tema que na minha escola, na minha escolaridade, era tão árduo, tão chato. A aula de filosofia, a gente, meu Deus, vai ser a aula que a gente vai aproveitar para fazer tarefa de outra disciplina. E quando eu li o livro dele, né, do Mundo de Sofia, do Josengard, eu falei, gente, olha o que é filosofia! Que isso, que coisa mais incrível, fantástica, como o cara conseguiu criar estratégias, metáforas, e não vou nem contar para ser interessante, mas o Mundo de Sofia, né, que é a história dessa menina, e essa menina, na verdade, é a própria filosofia. E é muito interessante, muito curioso, e me abriu realmente um mundo de possibilidades ler esse livro. Na época, eu era bem jovem, né? Então, esse livro foi bem interessante. Incrível, incrível. Pessoal, ó, quem tá aí no grupo de WhatsApp, quem não tá, tem que tá? Inclusive, tá muita gente perguntando se essa live vai ficar gravada. Ela não vai ficar gravada. Eu vou salvar ela. Se a Adriana quiser também, eu mando pra ela depois, compartilho no Google Drive, mas ela vai ser uma live... Quero sim. E de quem tá no grupo de WhatsApp. Então é uma coisa que não vai ficar gravada porque a gente quer prestigiar quem esteve aqui com a gente e de repente entrou no meio e etc. Então essa live ela vai para o grupo de WhatsApp. Se a Adriana quiser também eu vou enviar para ela, mas é uma live nossa da galera que tá aqui, ó. Não vou deixar gravado, tá? Então Adriana, eu queria te agradecer imensamente, imensamente. Acho que a gente poderia... Infelizmente o Instagram tem essa limitação de 1 hora de live, mas se a gente pudesse, acho que a gente conversaria aqui por horas e horas, até porque a gente já fez, acho que 2 ou 3 ligações entre nós e a gente conversou por bastante tempo, né? Então eu queria te verdade. do coração, não só pelos livros aqui que você me enviou, que fiquei super lisonjeado, mas por esse momento que tá sendo incrível, o pessoal tá amando, o pessoal amou, e assim, o que você trouxe pra gente vale ouro, de verdade. Eu queria agradecer mais uma vez, eu acho que eu não poderia expressar. Que bacana. Queria. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, foi uma delícia, foi muito, como é que se diz? A gente falou tanto da leitura, foi muito, espero que tenha despertado curiosidade em todos, foi uma delícia estar com vocês aí hoje. Muito obrigado, a gente volta a se falar, eu tenho alguns projetos incríveis aí pra frente, eu gostaria de voltar a falar com você sobre isso. Então, pessoal, não Tá deixe ótimo. a Adriana, tá? Ela posta um conteúdo super legal. Tem lá, depois entrem no site dela também, tem muita informação relevante. E quem não tá no grupo de WhatsApp é só ir na minha bio e se cadastrar aqui na nossa semana da criação do hábito da leitura. Então, se você não tá ainda, sai daqui, vai no meu perfil, clica no link que tá lá e se inscreve, que você vai cair no grupo de WhatsApp e vai ter acesso a essa conversa aqui, se você não viu ela inteira. Gente, obrigado a todo mundo que esteve aqui. Muito obrigado, Adriana, e até mais. Até. Tchau, tchau. Obrigado, de verdade. Obrigado, gente. A gente Tchau. continua no grupo de WhatsApp. Tá ótimo. Beijos.